Bom dia, deuses! Aqui sou Moreira mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por nos proteger, por essa aliança, Pai, feita conosco, pela verdade e justiça. Obrigado, Pai. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cuida de todos, Pai, que ouvem a Tua palavra, que confiam em Ti, que estão se afastando dos mentirosos, dos falsos, que andam com a justiça e com a verdade. E ama ao próximo. Obrigado, Pai. Cura a todos. Jeremias 40. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nabuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias, no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor trouxe e fez como havia falado, porque pecaste contra o Senhor, e não obedecestes à sua voz, portanto vos sucedeu isso. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte que aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo, que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha nomeado a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos à Babilônia. Vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filho de Careá, e Seraías, filho de Tamumete, e os filhos de Efai e Netofatita, e Jezanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra, e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho e as frutas de verão, e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitais nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus e todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispá, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam no campo,
vieram a Gedalias a Mispá. E disseram-lhe: bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba, por que razão, e tiraria a vida ele. De modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos, e perecesse o restante de Judá. Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisas, porque falas falsamente contra Ismael. Veja, Deus sempre vai nos proteger, mesmo que estejamos sofrendo. Lembre que Deus é o Pai dos pobres. E os pobres que confiam, que andam com Deus, sempre continuam pobres. Pode ver até hoje. Os pobres vão às religiões dos falsos profetas, os falsos pregadores que vemos hoje, que só prega dinheiro, poder e juntar-se com pessoas que têm posses, que têm bens, que têm autoridade. Mas todos os pobres continuam pobres. Porque Deus diz: não junteis nada na terra em que o homem, que o ladrão e a traça possa consumir. Ele diz: sem nada veio, sem nada vais voltar. Nossa riqueza é Deus. Está aqui, nessa aliança. Você está com Deus não quer dizer que vai acabar seus problemas, que vai acabar suas dores, que você vai ficar rico. Não. Os pobres sempre andaram com Deus e andam. E andaram, como nós vamos ver lá no Novo Testamento, com Jesus, que está com Deus desde o início agora. E nunca passaram de pobres. Porque eles são ricos por natureza. É a riqueza que Deus quer para nós. É aquela riqueza de espírito, de alma. É aquela riqueza de que, Senhor, não sei como vai resolver esse problema, e é resolvido. Senhor, eu não tenho nada para alimentar-me hoje, nem a minha família. Aí aparece, ou Deus manda um anjo, ou manda pessoas, mas manda provisões para que você se alimente. E se não houver ninguém próximo, manda o maná dos anjos para os alimentar. Mas continuam pobres de dinheiro, de bens, sem contato com pessoas que tenham bastante autoridade, mas tenham contato com a maior autoridade do mundo, o nosso Deus. Tem a maior aliança do mundo, o nosso Deus. E tem tudo o que precisa no mundo, o nosso Deus. E a certeza de chegar à salvação, à terra prometida. O que Deus quer é essa riqueza. Então cuidado com as falsas pregações, com os falsos pregadores que usam a palavra de Deus para mentir. Andar com Deus é sofrimento. Andar com Deus é a certeza da salvação. Andar com Deus é a certeza de que mesmo que no maior dificuldade do mundo, sem nada, terá a saída. Porque Deus é isso. Afaste dos mentirosos, voltem para Cristo. Saibam que nós que andamos com Deus, o pouco com Deus é muito, mas nunca vamos ficar sem nada. Que Deus abençoe a todos, são excelentes dias. Vamos orar pelo próximo. Todos aqueles que nos desejam e nos querem mal, vamos orar para que Deus os abençoe multiplicadamente.